E aí, pessoal, agora a gente tá na Ram 2500. Lembrando que essa daqui tem que ter a categoria D. Eu tenho a categoria D, daqui da Bari Ram. E bora testar esse carro, né? É um carro de tamanho realmente colossal. Uma das coisas que a gente não está muito habituado é esse câmbio aqui na coluna. Então você vem, puxa em direção ao volante e baixa, e aqui você vê a marcha. Então, vários sensores, ela tem para você ficar realmente bem seguro do que está fazendo. Afinal, é um carro gigantesco. Então, realmente você tem que ter um cuidado extra. É um carro que também não pode rodar na via urbana, né? Aquela questão de caminhão, né? Ela é considerada um caminhão. Então você tem que respeitar essas sinalizações. Pessoal, é fogo, bicho. Vê que a pessoa vai sair e passa se arrastando. Ó, ainda para. Ele tá a fim de atrapalhar mesmo. Mas tudo bem. Realmente a altura do carro é impressionante, né? Claro que esse carro você tem que ter um cuidado a mais. Questão de freios, né, dela. Bora acelerar aqui para ver. Ela é rápida. O tamanho dela, é um carro bem forte, freio bem macio, suspensão macia também para uma picape. Realmente um carro bem interessante. Agora, sempre está ligado na questão dos freios dela, porque não é que o freio seja ineficiente, mas é porque é muito grande, é muito peso. Ela não vai parar feito um carro pequeno. Então é interessante realmente que você mantenha a distância dos carros que estão à frente. Cuidado, ó, um motoqueiro passa na minha frente, eu só vejo o capacete dele. É um carro realmente de proporções diferentes do que a gente está acostumado. E o pessoal vê o carro grande, parece que faz questão de e entrando na frente, enfim. Todo cuidado é muito pouco, né? Você tem que ter uma atenção redobrada. O painel do carro é incrível, né? Essa é uma Ram 2500 do modelo mais novo. Então esse painel aqui é todo digital, onde você tem um mapa que vai mostrando as ruas que você está passando. Os quebra-molas você tem que passar um pouco mais devagar, porque ela balança. Ela tem uma suspensão macia, mas que balança bastante. Você tem que passar disso para baixo. E quando você dá o toque no acelerador, ela já tem uma resposta bem imediata. Aqui, a multimídia dela, você vê que tem aquelas mesmas funções, né, que tem nos carros da Jeep. Então tem mapa, porque além de ter aqui no mostrador central, tem também aqui uma tela gigante, os comandos de ar-condicionado, som, para você também parear o seu celular, usar os aplicativos. Então realmente é um carro bem completo. Um carro usual para o dia a dia, talvez não. É realmente um carro bem grande para você usar dentro da cidade, para você encontrar uma vaga para ela, vai ser uma coisa um pouco mais complicada. Então talvez você pode ir numa linha de carros menores da Ram,
como a própria Rampage, como uma 1500, né, que tem a sua linha, a Classic, né, que está saindo agora, a Rebel e a Limited. Aqui é um carro que não é para correr. Esse carro ele responde na mesma lei dos caminhões, então o máximo permitido vai ser 90 por hora. É um carro realmente largo. Eu estou aqui na faixa e eu estou no limite da faixa. É um carro que realmente vai ser mais interessante para a estrada mesmo, porque dentro da rua você pode ter alguma dificuldade em ruas mais estreitas. Tanto é que a ideia realmente é mostrar aqui na pista. Pega essa pista aqui. Mas é um carro que responde bem. Responde rápido. Como eu disse, não é um carro para velocidade, mas se você necessita para uma ultrapassagem, ela vai te responder muito bem mesmo. Os bancos também têm ventilação, então você pode gerenciar isso aqui no próprio multimídia do carro. Então você vem aqui e liga, já está ligada a ventilação. É interessante principalmente para uma cidade quente, feito aqui é Petrolina. Você vê aqui, eu estou passando do lado de um caminhão e minha janela está quase na altura da janela do caminhão. A janela está aqui na altura da carroceria do caminhão. Então é interessante você se ater às dimensões desse carro para fazer o uso dele. O motoqueiro, o capô está no pescoço aqui do motoqueiro. Então você tem que usar esse carro com cuidado, com responsabilidade, para não se envolver em nenhum tipo de acidente, nem acidentar ninguém. Trazer o carro para a pista, você vê que realmente aqui é o ambiente dele. É um carro que você vai poder fazer longas viagens com todo a sensação de segurança, né, do tamanho do carro. Você tem um capuzão enorme. Eu não cheguei nem a botar meu banco para frente, mas realmente não é necessário. O capô, apesar de ser grande, né, o carro tem uma frente grande, mas eu tenho uma visão muito boa aqui. À medida que o capô é grande, mas o banco também proporciona uma altura boa, né? Eu tenho 1,70 m, mas consigo ter uma visão legal aqui. Você consegue também se acomodar bem pela regulagem de altura e distância do volante, as próprias regulagens do banco, né? Que também tem as regulagens elétricas, também regulagens elétricas para o passageiro. Uma coisa que eu achei interessante nesse carro realmente foi essa tela aqui com o mapa. Ficou muito bonito. Isso à noite deve ser um espetáculo. Sempre tendo aquele cuidado de frear antes, né, de forma gradual. Mas ó, é incrível como ela responde bem. Apesar do tamanho, é um carro com uma resposta ágil. Vou apertar aqui para ver. É realmente um carro bem interessante.
Acredito que para o uso rural também esse carro, até pelas dimensões de caçamba que ela tem, é interessante, né? Toda a robustez de suspensão, né? Que é uma suspensão macia, mas que tem toda a resistência para você levar carga, puxar reboque. Junto dessa também tem a 3500, que tem uma capacidade de reboque maior ainda do que essa. Mas eu vou te dizer que quando você pega um carro dessas proporções, com pouco tempo você já está habituado ao tamanho dela, você já consegue encaixar bem ela dentro da faixa, porque você tem que ter essa noção de encaixar ela bem dentro da faixa pela largura mesmo da caminhonete. O freio também você aprende a pegar essa distância dela. Câmbio muito suave, é uma característica que vão falando bastante aqui dos carros do grupo Stellantis. É um câmbio muito suave. Só realmente quando você exige um pouco mais desse carro é que, ó, ela avisou que tem uma moto querendo cortar pela direita. Esses auxílios eles são fundamentais, porque o pessoal às vezes é um pouco imprudente, né? E tendo a dimensão desse carro, você pode terminar esbarrando em alguém, se você não tiver também bastante atenção. Aqui na frente a gente tem uma Hilux e ela fica pequena. Ela fica realmente pequena diante da dimensão desse carro. Carro muito bacana, muito interessante. Se eu fosse dizer a você se eu teria um carro desse, olha, se eu tivesse uma situação de precisar viajar bastante, eu não corro, né? Geralmente eu ando no máximo 100 km por hora. Um carro desse você pode andar até 90. Talvez sim. Para dentro da rua, eu acho que a linha 1500 vai te atender um pouco melhor. É um carro um pouco mais compacto, né? Uma caminhonete um pouco mais compacta. Não que ela seja pequena, ela é grande. A 1500 ela também é um carro grande. Mas eu acho que vai te atender um pouco melhor. Se realmente você não quiser um carro para o dia a dia, para estacionar no centro e tal, talvez a Rampage te atenda melhor ainda, pelas proporções, né, mais reduzidas. Ó, aqui você balança de todo jeito, ela vai balançar, porque é muito peso. Mesmo sendo uma suspensão muito bem trabalhada, mas é muito peso. Você tem que entender que você não está numa caminhonete convencional. Você está numa coisa a mais, acima. Então você vai entrar, assim você tem que estar de olho nos retrovisores dela. E os retrovisores dela são muito bons, um tamanho excelente. Além do que, ela tem mais um retrovisor pequeno embaixo, que ele dá uma amplitude na lateral. Essa, por ser um modelo novo, não tem mais aquele retrovisor que levanta. Não, ela tem, eu acredito que é um sistema elétrico, né? Eu não vou mexer agora porque estou dirigindo, que ele vai para as laterais. Não é mais aquele retrovisor que você levanta manualmente. Mas ela tem um ronco muito gostoso, é muito agradável. O ronco da caminhonete é top demais. E é interessante essa sensação que você tem dentro da 2500 de ver o teto dos carros que estão à frente, né? Todos, seja um SUV, pronto, eu vou dizer assim o seguinte, eu não cheguei a ver o teto do SW4 que estava aqui à frente agora há pouco, mas dos outros
tem por coincidência uma Commander à frente, eu tô vendo o teto dela. Então realmente é engraçado. Talvez por isso as pessoas que não precisam, né, de um carro desse, mas compram assim mesmo para usar dentro da cidade, né, nas áreas urbanas que são permitidos ser usado, porque é gostoso demais a sensação, né, do tamanho do carro, a força, o barulho do motor, o conforto em si do carro. O carro é muito confortável, os bancos parecem poltronas, tem um sistema de ventilação aqui no encosto do banco e no assento. Então é muito gostoso o carro de guiar, mesmo sendo um carro que balança, mesmo sendo um carro largo, mas você pega o jeito do carro muito rápido. Você vai pegar uma ruazinha ali de calçamento, né? Vamos imaginar as dificuldades do dia a dia com um carro desse tamanho, né? Tentar transmitir o máximo de realidade num carro desse. Como eu disse, mesmo muitas vezes a pessoa não viajando, não tendo a necessidade de um carro desse porte, mas compra porque gosta, né? Tem muito essa característica, a pessoa gosta e compra e acabou-se. E ela não vai sair insatisfeita de forma nenhuma. Como eu disse, é ter um pouco mais de paciência para aquelas situações que a gente passa no trânsito no dia a dia, às vezes nem percebe. Aqui vai ser percebido, né, pelo nível de atenção um pouco maior. Então, você entra numa rua mais estreita, você tem que ter mais cuidado com as laterais, retrovisores, né? Isso é uma coisa que também você vai se habituar, né? Você começa a saber os caminhos que você pode ir, né? As melhores ruas, mais largas. Você vai se adequando à realidade do carro. Lembrando que é um carro que tem que ter categoria C para dirigir. A grande maioria das pessoas, quando vai tirar a C, tira logo a D, né? Como foi o meu caso, né? É uma carteira D. Mas é um carro bem gostoso mesmo de usar. Meu primo, que está aqui atrás, no banco de trás, que está filmando, está bem acomodado também. Espaço imenso lá de trás, né? Eu já filmei uma 3500 aqui no canal, né, de forma estática, só mostrando mesmo os detalhes do carro. O test drive já é nessa 2500. Inclusive aqui eu filmei a 3500, ela era o test drive da Barihan, né? Era lançamento, eles pegaram ela como test drive. Claro que você pega uma 2500, a sensação vai ser muito semelhante, né? Porque você faz o test drive para ter ideia também das proporções do carro, e nisso a 2500 ela vai ser idêntica, vai ser muito fiel. Lá você vai ter um motor mais potente, talvez tenha algum trabalho de suspensão, né, pela capacidade de peso que ela pode carregar também. Esse test drive eu fiz questão que fosse um pouco mais longo para mostrar mesmo, né, esse carro numa situação de rua, né, de estrada também, né, como a gente pegou a BR ali. É assim, cara, eu tô muito satisfeito. O carro é muito top. Eu não cheguei a andar em nenhuma ainda da linha 1500. É só chegar a filmar. Mas
Até nessas rotatórias você tem que ter um nível de atenção maior, porque querendo ou não, pela dimensão do carro, você termina invadindo um pouco a outra faixa. Então você tem que realmente prestar bastante atenção no que está fazendo. É tanto que eu fiquei até calado, porque você tem que ter muita atenção para não sofrer um acidente. Agora a gente já está se aproximando da rua, umas ruas um pouco mais estreitas, e a gente vai ter uma ideia de como é nessa situação. Se dá um pouco mais de trabalho ou se vai ser tranquilo. Ó, como eu disse, em pouco tempo você já acostuma com o freio do carro, a forma de passar no quebra-mola, de uma forma um pouco mais suave. Pronto, ali a gente já vai ter uma situação um pouco mais apertada ali para entrar. Então, ó, a gente já está aqui numa rua que é relativamente larga e você já passa tendo um cuidado, porque você realmente já está passando próximo dos carros. Você não está passando com tanta folga. Ó. Então você passa mesmo, ó, um nível de atenção. Às vezes você passa e tem a impressão que está perto e está longe, né? No carro comum aqui não, aqui você realmente vai estar perto. Sempre atento aos retrovisores, né? Para não esbarrar em nenhum motociclista, né? O pessoal de moto às vezes está mais apressado. Então você tem que ter, ó, uma situação feita essa. Às vezes você tem a falsa impressão que tem muito espaço, mas não tem. Agradecer ao cara que teve a delicadeza de esperar. Ó, aqui a gente tá numa rua de calçamento e ela balança. Ela é confortável, mas balança. Aqui se vier um carro de frente não tem como, né? Até para você parar e estacionar ela vai ser um pouco mais difícil. Barulho de acabamento você não escuta. Ela é realmente muito bem isolada acusticamente. É um negócio até interessante de se perceber o silêncio do carro. É macia? É, não é desconfortável, só que ela vai balançar um pouco, né? Como eu disse, é natural, um carro dessa proporção, desse peso, naturalmente ela balança um pouco. Mas também não é um negócio que chega a ser desconfortável. Atrás, por ter fecho de mola, ela passa nas valetas de água, ela passa um pouquinho mais seco, né? Ela dá aquele pulinho, mas é uma coisa normal, né? Entre as picapes que tem fecho de mola atrás. Cara, para ser sincero, eu acho que vale muito a pena. Quem quer, quem gosta, né? Como eu disse, não é só uma questão de necessidade um carro desse, é muito uma questão de status, é uma questão de gosto. Ó, aqui eu vou passar do lado do SW4. Veja a altura da caminhonete comparada com a SW4. É realmente muito interessante. Para quem gosta, vai ter uma picape excepcional. Mais uma vez eu quero agradecer aqui a Barihan por proporcionar esse test drive. Muito obrigado. O carro é espetacular. Tem um azul aqui, ó, saindo. Linda também. Belíssima mesmo essa azul. Então, se você tem a condição de ter esse carro, tem vontade, então vem pra cá, vem pra Barihan, vem fazer um test drive nela. Eu garanto, você não vai sair
insatisfeito dela não, viu? É um carro realmente que agrada, que impõe um certo respeito no trânsito. O pessoal pensa mesmo 2 vezes antes de entrar na sua frente. É isso aí, pessoal. Valeu!